Quem intercederá por nós? Você conhece os 10 mandamentos? Hoje eu quero citar aqui um mandamento simples que está escrito lá em Êxodo 20. Este é o segundo mandamento. Está escrito a partir do versículo 4. Deus falando assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Alguns argumentam que os 10 mandamentos foram leis abolidas, leis pregadas na cruz quando Cristo morreu aqui na terra. Esse pensamento é equivocado pelo seguinte: lá em Isaías 40, no versículo 8, Isaías diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eternamente. A palavra de Deus é eterna. E antes disso, em Êxodo 20 aqui está escrito, né? Que está escrito também no primeiro mandamento, no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Além de estar escrito isso em Êxodo 20, essas leis não foram escritas por mãos humanas. Os 10 mandamentos não foram escritos por mãos humanas. Está escrito ainda lá em Êxodo 31, no versículo 18, assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos. Tábuas de pedra, estas escritas pelo dedo de Deus. Então, além dos 10 mandamentos estarem, além de ser uma lei de Deus, foram escritas pelo dedo de Deus. Ele não permitiu que o homem escrevesse 10 mandamentos. Ainda por isso, lá em São João, no capítulo 15, São João no capítulo 14, está escrito, Jesus dizendo aos discípulos. São João no capítulo 14, no versículo 15, Jesus diz aos discípulos o seguinte: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Aqui está escrito no Novo Testamento, não é nem no Velho Testamento. Então, se pessoas pensam que o Velho Testamento foi uma lei abolida, uma antiga aliança, aqui em São João, no capítulo 14, no versículo 15, está dizendo ao contrário. Está dizendo que os 10 mandamentos não foram abolidos. Jesus ainda diz que se me amais, guardarei os meus mandamentos. Ainda porque lá em Mateus 5, no versículo 17, Jesus diz assim: não vim para revogar a lei, não vim para abolir a lei, vim para cumprir a lei. Então, quando Jesus morre na cruz, ele não aboliu a lei não parou por ali. A lei ainda permanece, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E para começar aqui o nosso tema, o tema de hoje é: quem intercederá por nós? Quem intercederá por nós? E lá em 2 Pedro no capítulo 1, 2 Pedro no capítulo 1, está escrito o seguinte, no versículo 21: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até porque lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Bíblia, todas as palavras escritas foram inspiradas por Deus. E aqui em 2 Pedro diz que porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana.
Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, se foram homens santos que falaram da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, esses homens santos devem ser motivo de reverência, devem ser motivo de adoração, deve-se prestar adoração a esses homens, como por exemplo Paulo escreveu as Escrituras, Pedro, Tiago, Moisés, todos eles então escreveram algumas partes ali das Escrituras, então deve-se prestar adoração a esses homens? Eles ainda estão vivos, esses homens? Eles podem interceder por nós, a Deus? Ou temos que ir diretamente a Deus? Conta-se aqui uma história lá em Apocalipse, no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 10, que João, ele foi conversar com o anjo chegou para ele, e ele foi conversar com o anjo, só que ele se encantou tanto com a sabedoria daquele anjo, que ele se prostrou em adoração para aquele anjo. E aí ele diz aqui no versículo 10, do capítulo 19 de Apocalipse: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ele fala: vê, não faças isso. Levanta agora. Você é louco de cair em adoração para mim? Eu sou conservo teu, sou seu irmão, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. O anjo também tem a função de pregar o testemunho de Jesus. Tem a função de enviar a mensagem de Deus para as pessoas. Ele diz aqui, ele diz que ele não é motivo de adoração. Ele diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adora a Deus somente. Adorai a Deus somente. Ele diz lá no primeiro mandamento, em Êxodo 20, no capítulo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ele é o único Deus. Assim como está escrito lá em Tiago, não lembro como é que está escrito certinho, mas lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 12, é um texto também muito importante e um texto de muita reflexão também. Está lá em Tiago 4, no capítulo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga teu próximo? Um só é legislador e juiz. Por outro lado, lá em Mateus 7, está escrito assim. Mateus 7, a partir do verso 1. Está escrito: porque se nós... Vou dar um resumão aqui. Está escrito: porque se nós somos seres humanos, somos falhos, errar é humano, por que então queremos ajustar os erros dos outros se não conseguimos olhar os nossos próprios erros? Lá está escrito assim, eu vou ler a partir do versículo 1, lá em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes serão julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Por que você vê o argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tira primeiro a trave do teu olho, depois você pensa em aconselhar o seu irmão. Primeiro, ele está aqui enfatizando o testemunho. Temos que dar o testemunho para aconselhar as pessoas depois. Por outro lado, vamos ver se eu esqueci aqui. Portanto, só quem pode interceder por nós é Jesus Cristo, o único. Assim como lá em 1 João, um texto muito importante também, de reflexão, em 1 João 2, João nos dá uma esperança, João nos traz uma esperança.
1 João 2, no versículo 1. Está escrito assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo nosso mundo inteiro. Pelo do mundo inteiro. Então, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, é para Paulo que você vai recorrer? Paulo está vivo para interceder por você ao Pai? É para Pedro que você vai recorrer? Não. Aqui ele diz aqui, ó, se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo, o único. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como ele é onipotente, ele não pode só me ouvir só meu irmão. Ele pode ouvir o mundo inteiro. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Não temos que recorrer a outra pessoa. Não precisamos de um anjo para interceder por nós ao Pai. Se um anjo que é santo, nunca pecou e ainda repreendeu João quando João se prostrou perante ele, quem somos nós para interceder ao Pai pelas pessoas? Temos que dar o testemunho. O testemunho é uma coisa muito importante. Agora, intercessão é da parte só de Jesus o justo. É da parte de Deus. Quem pode interceder por nós é Deus. E outro texto muito importante que está lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo 2, do versículo 6, do versículo 5 e 6. É na mesma... É semelhante ao anterior. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Portanto, há um só Deus. Só tem um Deus e um mediador. E o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E ele continua no versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só mediador, Jesus Cristo, o único, o homem. E para finalizar, o texto muito interessante também é o que está lá em Romanos, eu esqueci o versículo 8:34, Romanos 8:34. Está escrito assim: quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus é o único que pode interceder por nós. Ele é o único que tem essa função. Nós temos a função de testemunhar para as pessoas, temos a função de aconselhar as pessoas a andar nos caminhos corretos. Mas não podemos julgar as pessoas, interceder pelas pessoas, porque é um único que pode interceder pelas pessoas. Esse é Jesus Cristo, o único. Então, à luz da Bíblia, eu não estou aqui dando o meu pensamento, eu estou arrazoando aqui sobre a luz da Bíblia. Não estou pegando argumentos de pastores, de historiadores, de filósofos, teólogos. Eu estou colocando aqui a luz da Bíblia. A luz da Bíblia que Deus quer passar para você. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a escritura é inspirada por Deus, eu estou mostrando aqui a luz da Bíblia. Mais vale seguir a Deus do que aos homens. Assim como está escrito lá em Atos 5:29. Está escrito assim. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se eu estou mostrando aqui a luz da Bíblia pela inspiração de Deus, devemos então pensar, cair na real, então
entendermos que só há um intercessor, Jesus Cristo, o justo, não há outro. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte, vamos orar. Papai do céu, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender dos nossos pecados. Pai, nos ajude a entender a verdade que o Senhor quer nos passar aqui na Bíblia e nos dê sinceridade para receber a mensagem que o Senhor quer passar para nós hoje. E é isso que eu te peço, me capacite das próximas vezes também. E te agradeço por ter me capacitado também, Senhor. E é isso que eu te peço, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja que essa mensagem se repasse para outras pessoas, curta, comenta aí, se inscreva no canal para que o YouTube também possa estar divulgando essas mensagens para outros canais. Desejo então que Deus esteja com todos.